Foi há um ano que um grupo de pessoas ocupou uma escola abandonada do Porto, a escola primária da Fontinha. Há uma semana foram despejados pela segunda vez por um forte contingente policial. Seguiram-se os confrontos. A contestação levou mesmo um homem a regar-se alegadamente com gasolina e ameaçar imolar-se. O assunto saltou para o topo da atualidade. O movimento reivindica o espaço. Diz que está a usar o que está vazio para o bem de todos. O presidente da Câmara do Porto lembra que a escola é propriedade da autarquia. Rui Rio acusa o grupo de uma ocupação abusiva e selvagem das instalações. Um conflito de interesses que vamos procurar perceber neste programa. São meus convidados Ricardo Parreira, é a Escola do Alto da Fontinha, Jorge Oliveira, diretor do Espaço T, Associação para o Apoio à Integração Social e Comunitária, Isabela Naves, investigadora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, e Pedro Almeida e Sousa, advogado. Muito obrigada pela vossa presença neste testemunho direto. Na grande reportagem de hoje fomos conhecer o Escola, espaço coletivo autogestionado do Alto da Fontinha. Recordamos aqui os episódios de uma história polémica. O que é a escola? O que é a escola? A escola é um espaço coletivo autogestionado, não é? Primeiro de tudo. E eu acho que a escola é um passo rebelde. Acima de tudo é um passo rebelde. É um sítio onde podemos perspectivar um mundo novo. Acho que não é muito arrogante da minha parte tentar... não é muito arrogante da minha parte tentar interpretar a coisa assim, porque de facto essa é a minha leitura. Era uma vez uma escola no Porto, no Alto da Fontinha, que estava vazia há 5 anos. Foi ocupada em abril de 2011. Com que direito a ocuparam? Com que direito a deixaram ao abandono? O que é que mexe tanto com eles que eles têm de chegar ali e uma das ações que eles fazem é cortar o pilar que tem uma bandeira simbólica pirata, que é contra, um bocadinho contra. Os imóveis que são propriedade das câmaras municipais estão ao abrigo de um direito de propriedade. E esse direito de propriedade é um direito que, numa das suas vertentes, impede as ocupações ilegítimas por parte de terceiros. Isto não é assim um capricho de meia dúzia de, sei lá, pessoas mal penteadas ou que se lembraram de ocupar um bem, se lembraram de ocupar uma casa para fazer um centro recreativo. Quer dizer, a coisa vai bastante mais além do que isso. Um grupo de pessoas com uma ideia: recuperar o edifício. Uma vontade que se alastrou e que um dia passou os portões da primária. Não houve reuniões, não houve... Não, é passar por um espaço que está a apodrecer, um espaço que pode ser reutilizado, reciclado, está lá, é nosso, fomos nós que o pagamos, foi os contribuintes, foi os nossos pais, não é, que o pagaram, está ali, está abandonado, não há projeto, não há nada para aquilo. Porque é que a gente não ocupa aquilo? Porque é que não se faz daquilo um centro social, que foi o que foi feito, foi um centro social, atividades gratuitas para toda a gente? Porque é que não se faz isso? Então vamos fazer isso. Se juntássemos meia dúzia de vizinhos, identificássemos os problemas que temos em comum e todos juntos tentássemos resolvê-lo. A gente vai ver o que é que dá. A gente vai ver o que é que dá. Enfim, é isto que a gente quer fazer e agora existe este leque de futuros possíveis, é que as coisas podem acontecer assim, e uma pessoa nunca sabe muito bem o que é que vai acontecer. Uma vez ouvi alguém dizer que era uma espécie de exercício de cidadania, um lugar onde as pessoas tentavam construir as coisas que precisavam com as suas próprias mãos e com os meios que tinham à disposição.
em vez de ir a correr para a porta da Câmara e pedir subsídios. É isto que a gente quer, é isto que a gente quer dar, é um novo projeto, vamos limpar, porque a gente limpou. Epá, esta parede não está em condições, a gente tem de pôr aqui qualquer coisa, tem de restaurar este teto. E foi isso que foi feito, vamos limpar o lixo, que está cheio de lixo. Vamos arranjar estas janelas, temos de pôr estas janelas um bocado herméticas, porque isto assim não dá. Foi isso que foi feito nos primeiros dias, foi limpar o lixo, o degredo que a Câmara deixa. Durante um mês, as mãos mexeram-se em diversas atividades. Em maio de 2011, foi dada a primeira ordem de despejo, uma ação política que é vista como um gesto de medo. O despejo é o medo, a falar. O mais básico de tudo é o medo. É não deixar que haja algo que interfira com a normalidade do sistema. São ameaças. Não, esta ameaça tem de ser aniquilada. O movimento que ocupou a Escola da Fontinha em abril de 2011 fê-lo de forma arbitrária, sem pedir autorização a ninguém, sem qualquer tipo de documento que titulasse essa ocupação. Portanto, a ocupação que ocorreu em abril de 2011 foi absolutamente ilegítima, do ponto de vista da legalidade daquela atuação. E por isso mesmo a Câmara reagiu em maio de 2011 com um primeiro despejo. Acho que é uma coisa consensual o facto de pegar numa casa, num local abandonado e pô-lo em benefício da comunidade. Acho que à partida é uma ideia a quem ninguém objeta, não é? Essa ideia. Hoje em dia há escolas a fechar todos os dias e essas escolas, se albergassem projetos como estes, em que as crianças podem receber apoio educativo gratuito, em que as crianças podem ter acesso a teatro, música, dança, xadrez. Atividades de um projeto apoiado pelos moradores do bairro. Faziam coisas tão boas e vão tirar daqui. E antes estavam aí os drogados e não vieram aí. Era seringas, era droga, era tudo. Desde que estes senhores vieram para aqui, foi uma limpeza. Os espaços públicos são nossos e não podem estar abandonados. A desocupação violenta da escola do Alto da Fontinha constitui um ato de arrogância e insensibilidade na defesa de interesses alheios aos da população. Todo o apoio à luta e ao projeto da Escola do Alto da Fontinha. 14 de maio, Assembleia Popular do Porto. Depois de maio, houve uma reocupação do local, houve o início de negociações entre o movimento e a Câmara para titular a ocupação do espaço e, portanto, esta questão da ilegalidade originária da ocupação do espaço por parte do movimento parece-me que terá sido um bocadinho ultrapassada pelos eventos posteriores. Segundo sabemos, o movimento teve uma autorização que inicialmente terá sido dada pela Câmara até final do ano de 2011 e que depois terá sido prorrogada até março de 2012 para ocupar aquele espaço, enquanto decorriam as negociações que visavam titular a ocupação daquele espaço pelo movimento. A utilização do Instituto da Uso Capião aqui seria muito difícil de ser concretizada, porque ainda que nós pudéssemos admitir, a lei admite, que mesmo sabendo que não é nosso, se nós nos comportarmos como proprietários durante um determinado período de tempo, que no caso de sabermos que não é nosso é maior, a lei permite que ainda assim o Instituto possa ser utilizado, mas é preciso que não haja nenhuma reação da parte do proprietário e aqui a Câmara foi rápida a agir. O grupo recebeu uma minuta de um contrato enviada pela Câmara do Porto, na qual se previa o alargamento do prazo da permissão do uso do espaço até ao final de junho de 2012, data em que o projeto de escola teria que abandonar o local. A proposta foi recusada. E se há piratas na escola, também há na internet. No passado dia 13 de abril foi posto a circular um vídeo contra a atitude da autarquia, assinado pelo grupo Anónimos. Olá, Câmara Municipal do Porto.
O despejo que vocês efetuaram na escola da Fontinha 10 de maio de 2011 veio revelar o vosso desrespeito e falta de civismo para com a população. Nenhum dos ocupas cometeu nenhum crime, apenas agiram em prol da comunidade, dando vida a uma escola abandonada há 5 anos e contribuindo para um melhor desenvolvimento social e intelectual das crianças. Um município não pode colocar os interesses de particulares à frente da formação de uma comunidade. Nós, anônimos, temos seguido todo este caso, tivemos conhecimento que outro despejo poderá estar para breve. O segundo despejo aconteceu a 19 de abril de 2012, 1 ano e 9 dias depois da primeira ocupação. A intervenção começou às 10 da manhã. Para o local foram enviadas 20 carrinhas. Polícia de Segurança Pública e Polícia Municipal retiraram os ocupas e o bairro saiu à rua em solidariedade com o projeto. Estas imagens são um capítulo na construção desse mundo novo? Sim, fazem parte, né? Inevitavelmente, tudo que... é inevitável, não é? Quando se tentam construir coisas novas, quando se tentam romper com convenções ou com modelo, com convenções ou com modelos que nós podemos constatar que estão esgotados, quando tentamos enfrentar modelos sociais que já pouca consideração têm pelas pessoas, é normal que haja situações de ruptura, é normal que hajam situações de choque. Eu não pareço um terrorista, pois não. Pronto, mas aquilo parecia que estávamos ali, não sei, fomos vistos assim como uma ameaça ao sistema. Há um aproveitamento político da questão e tudo. Para nós é a mesma coisa. Nós estamos a fazer o nosso projeto tem o próprio andamento, tem a sua própria vida, nós queremos construí-lo à nossa maneira, não precisamos de apoios do Estado, não queremos, não precisamos, não queremos, por isso isto por mim passou assim por um bocadinho mais além do Rui Rio. Foi um bocadinho mais além do Rui Rio, porque pela amplitude que o projeto de escola começou a ter, pela essência que é o projeto de escola. Se ao chegarem, saltaram por cima com as escadas, vinham com um aparato, parecia que estavam na Bósnia, nós aguentámos, depois tiveram de tirar à força. O comandante disse, vão buscar o gajo. Eles atiraram-se todos ao Pedro e o outro rapaz, para o defender, também foi-lhe. Eu acho que era melhor irmos para a Câmara, porque eles é que podem dar a ordem para tudo se tranquilizar. Seguiram para a Câmara Municipal do Porto. No caminho passaram pela esquadra de heroísmo, onde se encontravam os 3 detidos que resultaram da ação de despejo. A autarquia reagiu às críticas que se seguiram em comunicado e no primeiro ponto considerou a ocupação selvagem. O comunicado da Câmara está perfeito, só tem lá uma pequena gralha, onde diz 30 € é renda mínima do grupo 4 e grupo 4 é grupo 4 e grupo 5. De resto, o comunicado está perfeito. De Rui Rio foram as únicas palavras que se ouviram. Cá fora havia muito mais a dizer. Porque não admito que qualquer cidadão igual a mim, como é o caso do Sr. Rui Rio, possa sobrepor-se em antidemocracia à vontade popular e de um número muito maior de pessoas que consideram este projeto válido, viável, autogerido. O que neste caso da Escola da Fontinha faz com que o problema sofra aqui uma entorse é o facto de ter havido uma recomendação da Assembleia Municipal do Porto, que terá sido tomada em reunião da Assembleia do passado dia 13 de março, recomendação essa que ia no sentido de a ordem de despejo ser suspensa. A Assembleia Municipal não é um órgão executivo da Câmara, mas é o órgão que, em primeira linha, representa os munícipes do Porto, neste caso. E ao pronunciar-se no sentido de recomendar à Câmara que suspenda a ordem de despejo, o que a Assembleia Municipal está a comunicar à Câmara é que o interesse dos munícipes do Porto
não vai no sentido do despejo, pelo menos não no momento em que aquela recomendação é emitida. E isto tem uma grande implicação do ponto de vista da Câmara. É que, embora a Câmara não esteja obrigada legalmente a seguir a recomendação, porque não está, a decisão cabe à Câmara Municipal, o que a Câmara está obrigada a fazer, do ponto de vista legal, é a fundamentar especialmente o despacho que motivar aquele despejo. Até hoje, nenhum de nós viu o despacho que fundamentou o despejo. Até hoje, nenhum de nós sabe se esse despacho existe de facto. A única coisa que existe e que nós tivemos conhecimento é um comunicado que foi emitido pela Câmara Municipal no próprio dia do despejo, ao final da manhã, onde a Câmara explica as razões que, em seu entender, motivaram aquela ordem às autoridades policiais para que o local fosse desocupado. Esse comunicado, do ponto de vista legal, não tem nenhum efeito. Convidamos a Câmara Municipal do Porto para esclarecer se houve ou não despacho e como procedeu a autarquia para determinar a desocupação da Escola da Fontinha. Qualquer explicação foi remetida para o comunicado, no qual se lê que a Câmara estaria disposta a ceder o espaço mediante o pagamento de uma renda de 30 euros mês até ao dia 30 de junho de 2012. Mas a cadeira que disponibilizamos ficou vazia. O mesmo aconteceu no contacto com a Junta de Freguesia de Santo Ildefonso, convidada para traçar as carências sociais da freguesia. Cadeira vazia também no convite à PSP do Porto, que nos disse que toda a ação de despejo tinha sido promovida pela Câmara do Porto, escusando-se a qualquer outro comentário. Apelar ao silêncio e provavelmente juntarmos-nos em frente às câmaras municipais, seja de Porto, seja de Coimbra, Caldas da Rainha, Lisboa e outras tantas que se vão juntar ao projeto, para meditar. Não se pode despejar uma ideia e estas ideias não saem, nem entram nem saem da cabeça das pessoas assim de um dia para o outro, não é? E o projeto tem que ser, evidentemente, continua a existir e continua a resistir, não é? Porque é mais na base de resiliência do que outra coisa. Não é questão de ir contra o sistema, não é... Passa por aí também. Passa por aí porque o sistema é tudo organizado, esse é o poder instituído. E ali é um bocado o consenso. A escola é um bocado isso. E esforçou-se para ser isso durante um ano. Um apelo geral à população do Porto, quer dizer, somos imensos, ontem éramos muito... Eles despejaram 30, vieram 300 e hoje estão cá, se calhar, ainda mais pessoas. E acho que nós devíamos fazer mesmo um apelo para as pessoas usarem o seu dia feriado e o seu dia de aniversário, do 38º aniversário da Revolução, para fazer uma revolução a sério e reocupar a Fontinha. E a reocupação da Escola da Fontinha aconteceu mesmo 6 dias depois, a 25 de abril. As barreiras foram derrubadas, os pátios voltaram a encher-se de pessoas. Um dia da liberdade, um dia do povo. Escolhemos um dia que é um dia histórico e conseguimos, tínhamos prometido e conseguimos o objetivo que era ter a escola, porque a escola é do povo e é como vocês veem, aqui está o povo. Depois da tarde de abril e da reocupação, que futuro está traçado para a escola e para o espaço coletivo autogestionado da Fontinha? O dever da preservação do espaço público pode conflituar com o direito de aproveitar o que está sem utilidade? O caso da Escola da Fontinha suscitou dúvidas no país sobre o que poderá ser um novo paradigma de gestão. Uma história que não é caso único no país. Há outros exemplos de ocupação de propriedade pública e privada em que um grupo de pessoas decide usufruir de paredes ao abandono para algo. O que custa afinal mais?
deixar sem uso ou usar sem contrato. Partimos agora para o debate. Recordo que comigo em estúdio tenho Ricardo Parreira, da Escola do Alto da Fontinha, Jorge Oliveira, diretor do Espaço T, Associação para o Apoio à Integração Social e Comunitária, Isabela Naves, investigadora do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, e Pedro Almeida e Sousa, advogado. Mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o convite para estarem presentes neste testemunho direto. Acrescento que endereçamos também o convite à Câmara Municipal do Porto, à Polícia de Segurança Pública, à Junta de Freguesia de Santo Ildefonso, à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que se mostraram indisponíveis para estarem presentes neste debate. Ricardo Parreira, eu vou começar por si. Como vimos nesta reportagem, esta história tem muitos episódios. Desde há um ano para cá, quem assiste a tudo isto até fica um pouco confuso com a quantidade de episódios que se vão sucedendo uns aos outros. Uma coisa aqui é clara e certa. O diálogo entre as partes nunca chegou a um consenso. Qual é a razão para a falta de entendimento? Porque é que tivemos que chegar a este ponto? Não poderia isto ter sido resolvido de forma pacífica há muito mais tempo? Pronto, antes do que eu penso, acho que é importante falar do que eu sinto. Sim, e o que é que sente? Para já sinto-me triste. Depois de ver uma reportagem como esta, acho que qualquer pessoa que tenha o mínimo de solidariedade com este tipo de movimentos sente-se triste. Não é? Sente-se triste. Em relação ao que as identidades e as negociações, isso também é claro aqui, não se vê cá ninguém. Eles não estão cá, eles nunca tiveram abertos, porque a verdade, eu não lhe sei bem responder, eles nunca tiveram abertos, as negociações era, e esta questão dos 30 euros, isto é uma questão irrisória, isto é uma piada de mau gosto, 30 euros. Eles falam dos 30 euros, mas não falam da outra parte do contrato. Que a gente era a outra parte do contrato? Nós tínhamos de assinar um contrato que no dia 31 nós, de livre e espontânea vontade, dávamos o edifício à Câmara. 31 de março ou 31 de junho? 31 de junho. E eu acho que, enfim, e como é lógico, nós queremos um edifício para perdurar, não é para ter 3 meses e a gente no fundo estava a assinar um contrato de despejo. Eles queriam legalizar a questão. Eles queriam legalizar a questão e a gente, pronto, com o mínimo de inteligência, que não temos muita, somos um grupo coletivo que tem bases sociais, pronto, normais, não temos, pagamos a um advogado, podemos, outros temos que fazer recolhas de donativos e também nós não tínhamos grande capacidade, a nossa capacidade era o bom senso, o coração a falar. Mas em algum momento este movimento viu essa necessidade de legalizar este processo? Claro, então a gente fez uma associação, eles pediram-nos para fazer uma associação, a gente fez a associação, a Centelha Radical. Sim. Porque faz parte daquela lista de associações que a gente não tem de pagar 300 euros ou 200 euros, não sei quanto é que é, mas se for com o que está na lista é baratinho. Se a gente quiser um nome próprio, tem de se pagar muito mais. Então a gente escolheu o Centelha Radical, porque também não estávamos com paciência, como diz o Hugo, para ver a lista toda. Foi, paramos no C, é este e já está. Não há pachorra para isto. A gente fez a associação, estávamos abertos à negociação e agora já não estamos. É que não temos uma pessoa ou 2 pessoas que ainda estão abertas a negociar com a Câmara. E depois de uma ação violenta que não foi filmada, que houve pessoas a filmar, houve pessoas a fotografar e que a polícia obrigou essas pessoas a apagar as imagens. Bom, Está a falar-nos do dia 19 de abril? Estou a falar do último despejo, sim. Que a polícia obrigou, sim. Tivemos um forte contingente policial. Claro, e que a polícia obrigou. Se deslocalizou até à escola da Fontinha. Claro, e assim, eu acho que isso é. Eu não sei. Expliquem-me. Porque é que a polícia tem a necessidade de apagar registro de imagens? Em que país é que nós estamos?
Isso a mim, eu tenho a minha explicação, mas também é a minha, é própria, mas não encontro nenhuma explicação razoável dentro de um Estado democrata como é aquilo que a gente vive. Bom, uma questão que levanta aqui, que nenhum de nós, obviamente, pode responder, porque as entidades que... Talvez ali quem de direito possa responder. não estão presentes neste debate. Pedro Almeida e Sousa, eu passo-lhe a si a palavra, Sr. Doutor. Até que ponto é que esta ocupação é ou não legítima e até que ponto é que nós devemos atuar ou compreender este movimento? Sobre a segunda parte, se calhar tenho mais dificuldade em responder de uma forma tão precisa. Sobre a primeira, indo atrás um bocadinho do romantismo do Ricardo Parreira, e para não ficarmos só pelo não, porque a legitimidade jurídica e formal, e se olharmos para a lei, obviamente que não tem. Deveríamos tentar perceber se estava em causa o funcionamento de algum dos mecanismos do Estado de Direito, da democracia, ou de algum princípio constitucional que legitimasse a utilização daquela escola pública, que pertence à Câmara Municipal, por parte deste grupo que escreveu e disse que iria gerir de uma forma, uma autogestão, digamos assim, e deu alguns sinais de estar fora do sistema, e aliás aqui muito bem explicou, sim, através inclusivamente até sinais exteriores dos quais nunca se envergonharam. Portanto, do ponto de vista jurídico-formal, não entrando em pormenores dizendo que a lei é que se vai recorrer, porque se calhar não interessa, de facto não podiam ocupar um território que tinha um proprietário, que ainda por cima era um órgão descentralizado do Estado. A Câmara Municipal do Porto. Isso não tenho dúvida nenhuma. Sobre se eu percebo o movimento e sobre como é que ele se poderia, de alguma forma, se calhar ter legitimado. Eu só ouvi aqui, tentei ver mais algumas notícias para além das que vi na televisão, como eu vi durante estes dias, e percebi que se tinham constituído em associação. Não se consegue verificar do que existe, das notícias que existem, se essa associação era a mesma que em determinado momento entrou naquela escola, porque obviamente que é uma coisa difusa. Não se consegue identificar as pessoas todas e algumas serão variáveis, mas acredito que fosse a mesma parte, se a quisermos qualificar formalmente, que antes tomou aquela decisão e começou a construir um processo qualquer. Se quisermos chegar ao fim, que é a parte que se calhar também tem algum interesse, a legitimidade ao contrário, a da Câmara, sim, para no fim tomar a atitude que tomou. Eu aí consegui chegar a mais do que a doutora Maria de Deus Botelho, penso eu, que sim, ouvimos ali na peça. Exatamente, a nossa advogada convidada da reportagem. Consegui perceber que havia decisões administrativas que tinham sido enviadas para a associação ou para as pessoas. Eu não sei se foram recepcionadas. Isso não se consegue perceber em lado nenhum. Foram, Ricardo? É assim, eu acho que é mesmo assim, o papel que eu quero desempenhar aqui não é o papel legal. Eu não quero discutir as questões legais porque, para já, não tenho qualificações para tal. E, para mim, o mais importante disto tudo é a questão moral. Sem dúvida que é a questão moral. Aquele edifício estava abandonado há 5 anos. 5 anos. Estava a ser utilizado por toxicodependentes. Era vandalizado. Era vandalizado, aquele alumínio daquelas janelas. Aliás, há uma janela que não tem nada, não é? A caixilharia, porque foi roubada para ser vendida. Não é? Agora, eu não posso debater essas questões. Claro que o senhor tem razão no que diz e está tudo. Agora, o que eu estou aqui a falar é uma questão moral. Uma questão moral. Aquele edifício está abandonado. Houve um grupo de jovens com novas ideias, que não são ideias como nos querem rotular, porque esta sociedade adora rotular, e quem não faz parte do quadradinho inserido naquela caixinha que tem uma etiquetazinha a dizer qualquer coisa, aquilo é estranho. Então têm de arranjar um rótulo qualquer, ou é o Ocupa, ou é o anarquista. Falando do Ocupa, vocês não se identificam com o movimento? Nós somos um movimento, nós somos um movimento coletivo. Não se identificam com os ocupas? Não é possível, não. Há lá ocupas, há lá anarquistas, há lá bloquistas, há lá socialistas, há lá tudo. E isto é que é. É assim é que deve ser.
Bom, de qualquer forma, Ricardo, a Constituição portuguesa consagra a legitimidade da ação popular para assegurar a defesa dos bens do Estado. Vocês próprios o dizem, que a intenção do vosso coletivo era restituir um bem público desaproveitado à comunidade. Claro. Sr. Doutor, mais uma vez pergunto-lhe assim, se este é ou não um direito de ação popular que assegura, neste caso, a defesa dos bens do Estado. Se alguma configuração pudesse tentar obter-se, teria que se ir por aí, mas só que aqui não tem nada a ver com os bens do Estado. O que aqui há é um movimento cívico de cidadania no sentido de organizar um processo, foi o que eu percebi, no sentido de ocupar pessoas e possibilitar que elas, se tivessem alguns meios suplementares de cultura, de educação, crianças, etc. Acesso gratuito. Gratuito. O sítio era um sítio disponível que não estava a ser utilizado pelo Estado. Sim. Portanto, eles não pretendiam defender aquele bem. Eles pretendiam uma coisa mais diferente. Era um movimento no sentido de educar, de dar cultura às pessoas, etc. Aquele era apenas uma parte complementar desse movimento, acho eu. Portanto, não se integra aí. Mas, no entanto, esse poderia ser, parcelarmente, a única hipótese de consagrar alguma legitimidade à ocupação. Sim. No entanto, mais uma vez digo, não me parece que estivessem em causa nenhum dos direitos e princípios constitucionais, nomeadamente esse que se deduz daí. Uhum. Não estamos numa situação de perigosidade, não estamos numa situação pré-revolucionária, não me parece que haja esses escondimentos. Agora, é evidente que eu não conheço a história toda. Sim. Conheço aquilo que eu vi aquilo, vi na internet e o que vi na televisão, e conheço a cidade. Claro. Também me dá alguma, digamos, qualifica-me minimamente. Agora, não conheço profundamente e, portanto, teria que me ficar por aqui. A cidade do Porto, que tem muitos espaços devolutos, abandonados. Já aqui falamos também neste testemunho direto da requalificação urbana do centro da cidade do Porto. Isabela Naves, o Ricardo falou-nos aqui de um movimento marginal. Muitas vezes as ideias são confundidas como marginais. Estes movimentos ocupas, afinal de contas, como é que são vistos pela sociedade e, neste caso, pelo poder? Eu acho que, no meu caso, eu falando como representante aqui do Instituto de Sociologia, eu acho que, no caso, eu gostaria mais de falar das intervenções urbanas, né? E nesse é um tipo de intervenção urbana. E até voltando à questão, a última frase da parte do programa que passou, que era perguntando o que mais vale, se é deixar sem uso ou usar sem contrato. Sem contrato, pois. Essa pergunta me chamou a atenção, porque, na verdade, ultimamente, muitas dessas intervenções urbanas têm sido realizadas exatamente para dar uso aos espaços. Porque um espaço abandonado tende a fazer com que não só aquele espaço, o edifício, no caso, seja degradado, mas que haja uma amplificação dessa degradação, inclusive para o entorno próximo, né, para o envolvente. E isso depois também a cidade também sofre consequências com isso. Uhum. Por isso, eu acho que, nesse caso, mais vale dar uso às edificações. Aqui, talvez, haja um conflito maior por ser um edifício da Câmara, e a Câmara agora quer voltar a usar esse edifício. Eu acho que aqui deveríamos tentar chegar, ambas as partes, tentar chegar a um diálogo, um acordo através de um diálogo, porque eu acho que é interessante tanto dar esse novo uso ao edifício, como permitir que a população também tenha acesso a esse edifício,
e que essas ações coletivas também possam favorecer essa população. No caso, que pelo que eu percebi, é uma população, uma área também que é mais carente. Carenciada. E nesse caso também necessita desse tipo de apoio. Doutora, já volto a si. Vou agora passar a palavra ao Jorge Oliveira. Não foi por acaso que nós convidamos o diretor do Espaço T, Associação para o Apoio à Integração Social e Comunitária, que, tal como o movimento É Escola, apoia pessoas carenciadas que vivem em zonas deprimidas da cidade do Porto. Sendo essa a missão do Espaço T, como é que o Jorge Oliveira vê o movimento É Escola e toda esta polémica? É assim, eu acho piada porque, vendo o Ricardo e o vídeo e a paixão com que ele fala do projeto, reporto-me ao início do Espaço T, quando eu fundei, tinha 26 anos, era um jovem e acreditava no mundo de ideais, no mundo de verdades absolutas, quase. E a verdade é que eu projeto muito no vosso projeto, sendo que há muitos pontos em comuns entre o Espaço T e o projeto de escola, e percebi, como comecei um projeto muito jovem, de que realmente nós vivemos numa sociedade com regras, numa sociedade em que, como tu dizes, Ricardo, não pode haver gavetas, mas a verdade é que as gavetas existem, toda a gente quer rotular toda a gente. E sofri muito ao longo destes 18 anos de trabalho, que realmente é difícil nós afirmarmos como alternativa a uma sociedade que realmente está muito organizada, com padrões muito estereotipados, não é? Sim. E tudo tem que ser igual. E por isso eu acho que uma cidade como o Porto precisa de um projeto como a escola. Se calhar a escola tem que se flexibilizar mais um bocadinho e tentar encontrar pontos que possa, de alguma maneira, chegar a um entendimento. Eu acho piada também que o Espaço T há 10 anos foi despejado. E por isso é uma história muito parecida. Nós começamos o nosso projeto num centro comercial. Não ocupámos, pedimos, eles cederam-nos através de um contrato comodato e, entretanto, ao fim de 8 anos de trabalho, fomos despejados. Tínhamos 15 dias para sair. E foi horrível. Nós sentimos que tínhamos que sair sem saber para onde é que íamos e tínhamos um trabalho muito positivo. E pronto, fomos para a opinião pública, tivemos apoio da opinião pública, de várias individualidades, da sociedade em geral, e a verdade é que, com muita negociação, que não foi fácil, porque eu acho que nisto, e assim eu não quero ter um papel aqui de defensor de uma parte ou de outra, porque acho que não é esse o meu papel, acima de tudo é dar força ao projeto da escola, que se mantenha, mas conseguimos que, com a Câmara Municipal do Porto, eles nos cedessem um espaço, que por acaso também é uma escola, onde conseguimos ir para lá. E se não fosse a Câmara, nós não estaríamos hoje a funcionar. Claro que depois crescemos... Que bons que eles chamam. Diz? Que bons que a Câmara... São bons, às vezes, eles... É assim, no fundo, se calhar, tivemos uma forma diferente, talvez, de conseguir ver as coisas, mas eu não estou a dizer que a vossa postura é diferente. Acho que estão a lutar pelo ideal e isso é mais importante. Como vocês diziam no vídeo, mais importante que as paredes, não diziam isto, mas era uma coisa parecida, são as ideias, e não se pode despejar uma ideia. Eu até acredito que as ideias valem mais do que os próprios espaços físicos, não é? E por isso a escola existe mesmo sem escola. Agora, aquilo que eu acredito é que, se é que eu posso dar algum conselho, e se é que um conselho serve para alguma coisa, com 18 anos de experiência, é que nesta sociedade em que nós vivemos, com muitas coisas más e que estamos a viver por elas, o espaço está a passar por outra crise, diferente, mas é uma crise também complicada, é que nós, para vivermos nesta sociedade, temos que cumprir regras estúpidas, às vezes, que nós compreendemos. A verdade é que, assim, eu entendo essa posição e acho que, se calhar, faz muito mais sentido que uma escola esteja ocupada a fazer o bem à sociedade do que esteja a ser um espaço de ocupação para pessoas que consomem droga ou outras coisas. Acho que entre uma e outra eu prefiro a vossa, não é? Que não há comparação possível. Agora, se calhar, é tal lei. E eu acho que às vezes, eu também sou muito de emoções, e é o nosso mal é que os idealistas acreditam muito nas ideias e às vezes esquecem-se da razão. Mas a verdade é que a sociedade obriga-nos a ter que pensar com a razão. E é estúpido, mas a verdade é que temos que ter contratos, temos que ter papéis. Nunca mais esqueço, sei que não me estou a alongar muito. Eu era miúdo quando comecei e eu ia de t-shirt para as reuniões onde só via homens de fatos e gravata. E olhavam-me de lado assim, bem, o que é que este miúdo está a fazer à nossa beira? Como se eu fosse diferente por não ter um fato e gravata. Então eu habituei-me sempre a dizer,
eu acredito no meu sonho, eu acredito no meu ideal, e era um ideal muito parecido com o da escola, porque no fundo é fazer bem ao homem, não é? E fazer bem a nós e aos outros que estão connosco. E a verdade é que eu percebi que se eu queria estar no meio da sociedade, eu tinha que ter papéis. A sociedade, infelizmente, quer papéis. E então, pronto, habituei-me. Se calhar foi pelo exagero, estou sempre à procura de ter os papéis certos, porque quando se cresce, e o Espaço T neste momento faz um trabalho muito parecido com o que vocês fazem. E funciona, legalmente. Legalmente, porque tivemos que nos organizar. Eu lembro-me que nós passamos a ser uma IPSS e tínhamos que ter uns estatutos. E os estatutos da IPSS não se adaptavam a nós, então nós tivemos que adaptar aquilo que nós queríamos àquilo que o Estado dizia que tinha que ter. Então a Segurança Social deu-nos uma minuta de como é que é uma IPSS e nós tivemos que adaptar aquilo que nós éramos e que sonhávamos nas palavras dos advogados e dos juristas do Estado. Se calhar isto não é o ideal eu acredito que seja um bocado fazer aquilo que nós sonhamos, mas a verdade é que vocês vão conseguir sonhar muito mais, vão conseguir ser muito mais felizes e vão conseguir ir muito mais longe se às vezes cederem um bocadinho. Talvez. Ricardo, não é deixarem-se anular. O movimento é escola? O Ricardo está aqui, o Ricardo é tipo o corpo físico, porque o movimento de escola não é o Ricardo. Atenção, Mas eu não estou a ceder. Não, para já aqui o discurso ali do Jorge Oliveira parece-me um bocadinho paternalista, não leva mal, mas bom. E depois o que você viveu, sem dúvida, lutou muito bem, mas o projeto de escola é algo totalmente diferente, nunca visto em Portugal, uma coisa única, um espaço coletivo autogestionado e que nós não precisamos da legalidade. Nós não precisamos que as pessoas nos aceitem. Agora vocês, é um rebelde, tipo, como na televisão, o rebelde way. Não tem nada a ver com isso. Falar em rebelde, Ricardo, toda a gente se questiona qual é o simbolismo da bandeira pirata. Autogestão. É isso que se simboliza. E partilha. Claro que a gente não sabe muito acerca dos piratas, que eles sempre foram assim um bocado algo... Agora, eu não estou aqui a defender os piratas, por favor, não. É que isto sempre que a gente diz uma coisa, existe a sua sombra dessa coisa que a gente diz, há algo que se lhe opõe. É uma lógica, há sempre outra que lhe opõe. Agora, claro que vocês não podem interpretar quando eu digo uma coisa, há outra que se opõe, não estou a dizer isto, não. O que eu estou a dizer é assim, nós utilizamos, às vezes, símbolos. Tudo tem símbolos, não é? Porto Canal tem um símbolo, depois tem um símbolo, tudo tem símbolos. E que a gente aproveita alguns símbolos que nos fazem expressar um pouco, ou que expressam um pouco o que é aquele movimento, eu acho que isso não tem mal nenhum. E acho que agarrar nisso de uma forma assim, de território e cortar, dominar o território, faz-me lembrar o jogo do Capitão Alerta. Quando eu era pequenino, jogava ao Capitão Alerta e a gente tinha de derrubar a bandeira do outro para dizer que ganhamos, vencemos. A Câmara venceu, eles derrubaram o projeto de escola. Não derrubaram o projeto de escola, eles estão enganados. E a gente vai lutar. Eles não enganam, é assim. Quais são as vossas formas de luta? Tiveram uma Assembleia Geral esta quinta-feira para definir algumas estratégias. O que é que saiu dessa Assembleia Geral? Saiu uma criança, que se não estou enganado, 2 anos, a dizer assim: eu gostava que os polícias usassem o coração. Percebe? Foi isto que saiu. E saiu atividades que a gente queria fazê-las num espaço que seria o pátio da escola e não é possível porque a gente tem medo, que não devíamos ter, porque já isto é... Mas têm medo de quê? Queremos proteger as nossas crianças, entende? Queremos proteger a nós mesmos também. Você pensa que quando a gente ficou dentro do edifício para resistir, pensa que nós estávamos ali na paz do Senhor, como se costuma dizer, na paz do Senhor, tudo vai correr bem. Não, a gente estava lá única e exclusivamente para dar tempo para que vocês pudessem reportar o que estava a passar ali. Porque nós sabíamos, e tínhamos a comunicação social, nós sabíamos que era a última carta que a gente podia jogar. Não é, atenção, não é, mas era uma das últimas cartas que a gente podia jogar, era essa, dar a visão ao projeto e que as coisas se dissolvam. E que se abram e que... Agora, nós temos nós não, porque eu nem sou do Porto, mas estou cá e estou com o Porto. Mas nós temos aqui o Rui Rio, que ele só se interessa por corridas de carrinhos,
porque nem toda a gente tem dinheiro para pagar as corridas de carrinhos que ele tanto gosta de dar ao Porto, etc, 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 etc. Não vale a pena estar a falar dele porque não vale a pena. E que, em vez de apoiar este tipo de projetos que abrem novas portas, claro que aquele projeto é criticável, o governo é criticável, a televisão é criticável, os advogados são criticáveis, você é criticável, esta senhora é criticável, o senhor é criticável, toda a gente é criticável, não é? Mesmo com os nossos amigos nós somos criticáveis. Mas o que vocês reivindicam é um espaço onde possam continuar a servir a população, e digo servir porque até refeições sociais, até refeições vocês lá oferecem. Vegetarianas, porque aos mais carenciados, pelo que eu li, há muitas crianças que, se não fosse este movimento, não teriam que comer, é verdade? Eu não vou aqui especificar casos, mas posso dizer que há casos de crianças que iam lá sem o pequeno almoço tomado. E que a gente ficava com o coração nas mãos. A verdade é essa, não vale a pena estar... Isto não é romantismo, isto é o que é. É a realidade, é o facto, é a matéria. Bom, Ricardo, deixa-me ouvir a Isabela Naves. No dia 25 de abril, cerca de 1 milhar de pessoas retomou a escola da Fontinha, que, entretanto, tinha sido despejada no passado dia 19 de abril. Uma reocupação que decorreu desta vez de forma pacífica. Este grupo destapou as janelas, as portas que tinham sido entaipadas. Isto pode ser visto como uma espécie de provocação ou simplesmente é uma resistência e a luta pelos ideais? Só interromper, desculpa. Não é o projeto escola. Estavam 2.000 pessoas no edifício. É verdade. As pessoas sentiam... Com os moradores também. Que aquilo estava ali a mais. Aquelas chapas estão ali a mais. A secar, nem sequer tinham uma cor adequada do edifício. Pelo menos se eles tivessem, se calhar... Pronto, e aquilo foi o movimento solidário, não foi o escola. Atenção, foi o Mas movimento solidário. Do ponto de vista da investigação em sociologia, como é que isto se pode interpretar como... Que são maus. Não, como provocação, como resistência, simplesmente são pessoas que estão a defender os seus ideais? Eu acho que é mais isso, é uma defesa dos ideais. Eu acho que o que eles tentam passar também, no caso, o movimento... a apropriação daquele espaço pela comunidade, pelo que eu percebi, e isso, de uma certa forma, é muito interessante porque faz com que aquela comunidade também se sinta parte daquele espaço, e isso também tem outras consequências, que é tipo, cuidar mais do espaço, manter o espaço, fazer a sua parte. No caso, estou falando do espaço público, não é? Então, eu acho que pronto, mas isso eu estou falando já de um ponto de vista pessoal. Não acredito que seja uma provocação. Era mais no intuito de reivindicação do direito de estar naquele local. Deixe-me ouvir a mesma questão para o Dr. Pedro Almeida e Sousa. É a mesma questão, mas com... A mesma questão. Se vê esta atitude como uma forma de provocação às autoridades ou como se vê como uma forma de resistência e luta por um ideal? Sai do foro jurídico, não é? Eu sou capaz de ver isso tudo dessa forma e a população ali... Tendo, como disse bem, estava lá o espaço de escola, mas desagregado como movimento e juntou-se a uma população de 2.000 pessoas. Provavelmente terá sido isto. Cerca de 1.000 pessoas. Tenho sempre que... Foram mais, Ricardo? Talvez. O que for. Mas eram bastantes mais do que os anteriores que se viam na imagem anterior, de certeza. Portanto, houve uma desagregação. Aquilo passou a pertencer a uma comunidade muito mais alargada, que se reviu, de alguma forma, neste movimento, principalmente, parece-me, como reação à forma como eles foram despejados, entre aspas, porque é um termo jurídico que não posso utilizar assim, mas como foram despejados e o excesso de força policial, eventualmente, que o Ricardo Parreira ali referiu, que isso já é uma coisa que eu não consigo classificar porque não vi, mas, e portanto a população sentiu-se solidária com aquilo, não é? E mais uma vez acho que isso é que deve ter juntado a população, associado um dia com alguma história em relação a alguma irreverência, não é? Em relação ao não respeito por uma legalidade que era anterior e que nós sabemos que existiu de outra forma diferente. E fizeram a sua própria revolução no dia 25 de abril. Uma mínima revolução regional e localizada.
mas do ponto de vista jurídico não tem qualquer classificação, é o que é. Não é? E Deixa-me ouvir o Jorge Oliveira, que estava a pedir a palavra. Aquilo que eu estava a dizer, e que o Ricardo acha que é um bocadinho paternalista, penso que não é, porque eu acredito que o vosso projeto, com a força que tem, vai ser um grande projeto, independentemente do sítio onde ele vai ficar. E eu sempre fui muito contra os paternalistas e as formas de proteção. Agora eu acredito que, se o projeto tiver a força que eu acho que vai ter, ele vai sobreviver, independentemente de toda a gente lutar contra ele. E aquilo que vocês fizeram no dia 25 de Abril, o tirar as chapas, foi mais um gesto de afirmação e de mostrar que existem e que estão, porque eu acho que na fase em que todo mundo está a viver e o país, é preciso que haja também alguma revolta social positiva, no fundo. E a verdade é que aquele meio, aquele espaço, é um espaço degradado que precisa de apoio, onde há pessoas desempregadas, onde há crianças que não têm de comer, e que eu acho que um espaço destes faz todo sentido. Não é? Por isso eu acredito que, mais do que a mediatização do projeto, mais do que a burocratização do projeto, mais do que tudo isso, eu acho que o projeto vai ter força quando tudo acalmar, quando ele deixar de ser mediatizado e quando ele começar a dar resultados junto da sociedade, ou seja, quando o resultado do seu trabalho começar a mostrar evidências do seu trabalho, ou seja, as pessoas irem às aulas, as pessoas comerem lá, as pessoas sentirem que aquele espaço faz parte dos seus dias. E isso é muito giro quando vocês virem que há pessoas de manhã que vão acordar a dizer: "E hoje acordei e vou à escola", não é? Isso, já acontecia. Pronto, mas é isso. Isso é que é o mais bonito de um projeto em que, mais do que paredes físicas, existem as paredes ideológicas que vocês já derrubaram, não é? E que podem ainda derrubar muito mais, porque eu acho que faz falta à sociedade portuguesa movimentos de sociedade civil que promova alguma discussão e que não seja só uma discussão política pura e dura das classes políticas. Pedro Almeida e Sousa. Eu gostava de dizer qualquer coisa sobre isto. Eu acho que o que o Jorge está aqui a dizer pode soar a paternalismo ao Ricardo, mas eu quase que acho que o Ricardo e o movimento da escola têm quase a obrigação de perguntar, não há nenhum direito associado, quase a obrigação de não seguir o mesmo caminho, mas há aqui uma série de pressupostos formais que podem ser aproveitados, se calhar com muito mais ligeireza, porque ele já fez a parte dura. Claro. E, portanto, contratualizar as pequenas coisas que este movimento vai obrigatoriamente ter que contratualizar se tiver valor em relação ao remanescente e às ideias que tem. É impossível viver numa comunidade urbana que é muito complexa e complicada e não ter essas pequenas contratualizações, até para ter água, eletricidade, e ter pequenas coisas que toda a gente tem e é obrigada a ter, e, portanto, ali num espaço público tem que beneficiar dessa contratualização e da condescendência, nomeadamente da Câmara, se quiserem ter que utilizar aquele espaço, inevitavelmente. Eu não compreenderia que se perdesse esta ideia, se ela é boa, se dá pequenos almoços, se dá cultura, se dá isso tudo, para não ficar só pela parte jurídica. A dizer que tem um projeto de caráter social para a Fontinha. Não sabemos qual é. Se calhar pode-se casar com este. Não o conhecemos. Pode-se casar com este, não sabemos. Isso, eu também não sei dizer e não vou... já sei que aqui há características muito específicas que eu percebi. Não estamos para casar, estamos numa de solteiros. Solteirinhos é que a gente está bem. É, Ricardo? É, casar agora não convém. Portanto, uma proposta, se a autarquia assim o entendesse, de unirem o vosso movimento a um projeto. Fala-se, por exemplo, de um centro de formação, fala-se também do projeto Porto, tem resposta. Se lhes dessem essa possibilidade, não aceitariam? É assim, primeiro isso tinha de ser discutido em Assembleia. Depois, só em relação a esse ponto, claro que a gente pagava a conta da luz. Não estou a dizer que não é o problema de pagar, é o problema de contratualizar. Claro, isso é óbvio. Isso é o óbvio. Agora, porquê é que nós temos de sentir, porquê é que nós temos de haver sempre, nós somos, como é que eu ia te explicar? Porque isto às vezes há muitas coisas que são emocionais, e às vezes a emoção é aquilo que une as pessoas, é como o amor. Às vezes,
A minha namorada, por exemplo, tem muitas ideias diferentes de mim, mas é a emoção. E as pessoas unem-se pela emoção muitas vezes. E o projeto de escola, além de um projeto com uma base intelectual, porque nós sabemos isso tudo. Nós temos pessoas que já pertenceram a associações, nós temos advogados, nós temos sociólogos, nós temos antropólogos, nós temos psicólogos, nós temos isso tudo na Escola da Fontinha. Nós temos isso tudo. E o que a gente chegou à conclusão é que nós queremos algo diferente do que está instituído. Agora, que a gente tem de pagar a conta da água e da luz, isso é o mesmo que nós pagamos a conta da internet. Porque fizemos um evento na escola, que foi o Acla Viva, que é um evento informático, da partilha da informática, de programas que são livres, que podemos ter acesso através da internet, são livres, e que nós pagamos a conta da internet. Isso é óbvio. Agora, nós não queremos ter nada a ver com qualquer tipo de poder instituído. Não há nada. É isso. Não queremos nada com o câmbio. E vão continuar a lutar nesse sentido para afirmar as vossas ideias e manterem o vosso projeto na Escola da Fontinha? Claro, sempre. Muito bem. Meus senhores, não temos mais tempo para este debate, muito mais haveria a acrescentar, mas infelizmente temos que terminar por aqui este testemunho direto. Agradeço a vossa presença, muito obrigada por terem aceito mais uma vez o convite do Porto Canal. Quanto a nós, estamos de volta na próxima quinta-feira com mais um testemunho direto. Até lá.